Bom dia, pessoal. Hoje a nossa atividade é em torno desse conto africano, né? Que é o Carne de Língua. E ele nos coloca a refletir sobre a questão: será que o poder e a riqueza são capazes de comprar a alegria e o bem-estar das pessoas? Então, é um conto que nos faz refletir sobre isso, né? Em duplas respondam. O rei desse conto era rico e morava em um palácio. E o camponês, como era e como vivia? Esse como era é no aspecto social mesmo. Era rico, era humilde, era pobre. Como que ele era, né? Ele levava uma vida mais humilde e onde ele vivia. Na questão 2, responda as questões a seguir, comparando as personagens do texto. O que aconteceu com a rainha depois de se casar? Como que ela ficou, né, gente? Ela se casou, ficou alegre, ficou contente, ficou saudável? Vocês vão falar. Letra B, segundo o texto, como era a camponesa? Então, de acordo com a narração no conto, né? Ela era doentinha também, embora ela era humilde, como que ela era, né? Vocês vão falar do aspecto dela, de saúde, de alegria, de temperamento, tá? Em que lugar a rainha morava? E a camponesa? Né? Então, a rainha morava num lugar bem pomposo, bem bonito, e a camponesa num lugar mais humilde. Vocês vão contar aqui. 3. O conto afirma que o rei amava muito sua esposa. Sublinhe no texto um trecho que mostra uma atitude de amor do rei pela rainha. Então, você vai voltar, fazer leitura, buscar no texto qual a parte que você tem que sublinhar lá, onde ele demonstra, né, que ele se importa com ela sim, tá? 4. Relê este trecho que fala sobre a chegada do rei à cabana. Chegando na cabana, pôs o rosto na janela e não podia ser. A rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca ele tinha visto antes. Na frente dela, o camponês não parava de mexer os lábios. Letra A. O uso das reticências ou usando reticências em destaque no trecho acima, aqui ó, as reticências são esses 3 pontinhos. Interrompe a narrativa para em seguida continuá-la. O que se pode deduzir sobre essa pausa na narrativa após o rei olhar pela janela? Então, os 3 pontinhos, que são as reticências, é um sinal de pontuação em que indica ou que a história continua. Quando ela está assim no meio do texto, quer dizer que a história não terminou, teve uma pausa e ela teve continuação, certo? Mas o que se pode deduzir sobre essa pausa aqui? O que aconteceu? Então, vocês vão falar aqui, né, que o rei ficou surpreso, ficou triste, como que ele ficou? Marque um X, a alternativa correta. Marque com um X a alternativa correta. O uso das reticências nesse trecho cria no texto um efeito de humor, porque foi engraçado o jeito que o rei pôs o rosto na janela. Suspense, porque não conta de imediato como a rainha estava, provocando a curiosidade do leitor. Então, suspense é quando a gente não sabe, quando a gente espera. Isso quer dizer o suspense. 5. Nas 2 vezes em que olhou para dentro da casa dos camponeses, o rei observou uma atitude semelhante da rainha e da camponesa. Qual era
essa atitude. O que elas faziam que era a mesma coisa, né? Mesmo diante de tanta desigualdade social, uma era rainha, a outra era camponesa. E o que causava essa reação nas duas, tá? 6, assinale com um X a alternativa que explica o que o rei entendeu quando o camponês disse: alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua. Então, o que o rei entendeu? O camponês contava histórias para alegrar a esposa? Ou o camponês alimentava a esposa com carne de língua de diferentes animais? O que o rei entendeu? 7, em um determinado trecho do conto, o narrador fala de uma troca. Que troca foi essa, né? Então, o que aconteceu com as duas mulheres na história? O que aconteceu com a convivência e com a moradia? Que troca foi essa, né? O que aconteceu com as personagens envolvidas na troca, que foi a camponesa e a rainha? Então, o que aconteceu com elas, né? Ou você vai falar principalmente o que aconteceu com a camponesa, que começou a ficar, e a rainha, enquanto morava no outro lugar, o que aconteceu com ela. Mas você vai falar o que aconteceu com as personagens envolvidas. Então, com as duas, com a camponesa e com a rainha. O que, de fato, queria dizer a expressão carne de língua usada pelo camponês? Então, segundo o conto africano, segundo a narração, o que realmente é essa carne de língua, né? E de que maneira o rei descobriu que havia entendido errado que o camponês lhe dissera? Então, como que esse rei, né, descobriu? A carne que ele buscou de todos os animais adiantou, resolveu a situação da rainha? Então, você vai falar aqui, né? E 9, relê este trecho apresentado no início do conto. Há muito, muito tempo existiu um rei que se apaixonou perdidamente por uma rainha. Depois do casamento, a rainha foi morar no castelo do rei. Mas assim que pisou lá, misteriosamente ficou doente. Então, continuando aqui, vou virar a página para a página 110, né? A situação da rainha no conto Carne de Língua é semelhante ao que costuma acontecer com princesas em vários contos de encantamento. Nesses contos, porém, situações como essa costumam ser resolvidas por meio de acontecimentos mágicos. Letra A. O problema sofrido pela rainha nesse conto foi resolvido como nos contos de encantamento? Explique sua resposta. Então, nos contos de encantamento sempre acontece alguma coisa surpreendente, rápida, diferente, né? Então, você vai dizer aqui, né? Se sim ou se não. Que expressão encontrada no início do texto também é usada em contos de encantamento? Circula no trecho citado. Então, nesse trecho aqui da página anterior, lá no finalzinho, na página 109, onde a gente leu, ó, esse trechinho, você vai circular. Que expressão é essa que também nos contos de encantamento tem, tá? E na questão 10, releia este trecho que aparece no final do conto. Assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que lhe daria todas as noites, antes de dormir, carne de língua. É possível perceber que o rei prometeu algo à rainha, mas a fala dele não aparece no texto. Esse recurso é chamado de discurso indireto. Se a fala do rei dirigindo-se à esposa aparece no texto, essa fala estaria no discurso direto. Agora transforme o trecho em discurso direto. Para isso, escreva abaixo a fala do rei após o travessão.
Então, o rei prometeu à rainha assim que entrou no castelo. O que que ele prometeu? Então, você vai colocar aqui, ó. Todas as noites, antes de dormir, eu lhe darei carne de língua. Então, o discurso direto é quando eu coloco os travessões. Na próxima, a riqueza e o poder do rei garantiram a felicidade dele e da esposa? Explique sua resposta. Você vai falar se sim ou se não. A gente sabe que dinheiro, né, não traz alegrias pra gente, né? Ele nos traz benefícios, mas não as alegrias em si, né? Que ensinamentos a leitura do conto Carne de Língua traz? Então, você vai colocar aqui que ensinamentos que ele traz, tá? E o que é de legal? Os contos populares são histórias da tradição oral, ou seja, narrativas transmitidas de pai para filho, de geração em geração. Não se sabe ao certo a origem dessas histórias e muitas delas apresentam diferentes versões. Os contos populares trazem elementos da cultura de um povo, apresentando características do ambiente em que a história se passa, descrevendo o jeito de ser e os costumes das personagens. Que conto bacana, né, gente? Um conto de origem africana e tem os ensinamentos bem legais para a gente repensar a nossa história, a nossa situação, tá? Fiquem com Deus, um abraço.